Marcos 5:21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou na tua vestimenta. Bem, só até aí, pode se sentar. Jesus, nesse tempo, ele já havia começado o ministério dele, ele já tinha começado a se mostrar. Jesus, ele já tinha falado sobre sobre parábolas, já tinha feito o Sermão da Montanha, ele já tinha feito várias curas, então ele já estava ficando conhecido, estava se fazendo conhecido através das ações que ele tinha naquele povo, naquela região, curando e acessando pessoas que eram deixadas de lado, os pobres, os oprimidos, aqueles que não tinham acesso à cura, que eram renegados pela sociedade. E ao fazer esse papel, ao se colocar assim, aquele homem que estava ali limpando, curando e dando uma dignidade para um povo que aos olhos da sociedade não eram dignos, eram escorraçados, o Senhor começou a ficar conhecido entre o povo. Então Jesus, aonde ele estava, se juntava a multidão. Era ouvir falar que Jesus estava em um lugar, a multidão se juntava. Marcos, a partir do capítulo 4 de Marcos, o Senhor começa a falar sobre o reino de Deus. Ele explica através de 4 parábolas, como o reino de Deus funciona. Ele fala ali sobre a parábola do semeador, né? Depois ele fala sobre a parábola da candeia, depois ele fala sobre a semente de mostarda, e depois sobre a semente, depois sobre a fé, o tamanho, né? A alusão com a mostarda. Depois que ele fala sobre teoria, Jesus vai falar sobre a teoria do reino, porque até então ele estava, com essas parábolas, ele estava fazendo analogias com coisas que eram conhecidas do povo, que era de fácil entendimento. Ele fez 4 parábolas, 4 teorias sobre o reino, e ele fez 4 milagres. O Senhor, ele alinhou a teoria com a prática. Isso a gente pode ver que na palavra de Deus diz isso, que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes. Jesus, em momento algum, ficou apenas em palavras. O tempo em que ele viveu aqui, ele falou e ele fez. Ele falou e ele agiu. O Senhor é um Deus que fala e que faz. Isso traz para nosso entendimento que quando o Senhor, Jesus fala, porque a palavra diz que ele é o verbo. Ele é o verbo, e lá no início, na criação do mundo, ele já estava aqui. E a palavra dele, naquele momento, tudo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo disse, haja, aconteceu. Então toda a Bíblia traz para nós a certeza, a convicção, a confirmação de que quando Deus dá uma palavra para nós e Jesus fala algo para nós, Ele é capaz, digno e poderoso para cumprir. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Queridos, reajam à palavra de Deus, reajam à voz de Deus nesse lugar. Você está na casa do seu Pai, você tem liberdade de glorificá-lo. Amém? Amém, glória a Deus. O nosso Deus, o Deus que nós dizemos, que nós nos entregamos, que nós dissemos para Ele, eu te quero como meu Senhor, Ele é poderoso. E Ele está aqui nessa noite, e Ele está falando ao nosso coração. O Senhor está aqui. E o Senhor tem algo para mudar na nossa vida, nesse lugar, nessa noite. Jesus fez ali 4 demonstrações de poder.
depois de falar sobre a teoria, 4 vezes sobre a teoria do reino, ele, ao atravessar o mar da Galileia, ele deu ordem ao mar e ao vento para se aquietar e se calar. Ele também expulsou o demônio lá em Gerasa. Isso, nome esquisito. Lá em Gerasa ele também expulsou o demônio, uma legião de demônio, mais um milagre que ele fez. E aí Jesus também se encontra com a mulher de fluxo de sangue e também se encontra com Jairo. Eu quero focar aqui com vocês sobre a história de Jairo. Jairo era um homem que ele tinha muito poder na sinagoga, ele era o chefe da sinagoga. A sinagoga era como se fosse a igreja de hoje. E ele tinha um status ali dentro, ele tinha um cargo de muita importância. E Jairo, ao ver que a filha dele estava doente e moribunda, a palavra usa esse termo, moribunda, doente para a morte, Jairo viu que ele, como pai, como um ser humano comum, ele não conseguia mais fazer nada. E aí ele foi até Jesus. Eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte, que nesse tempo de Jairo ter ido até Jesus, talvez para nós seja muito simples ir até Jesus. Mas no contexto em que Jairo estava, não era simples. O povo da sinagoga já estava tramando para matar Jesus. Eles já estavam se arrumando para acabar com Jesus, porque eles não estavam aceitando Jesus como filho de Deus, como um profeta, como aquele que estava fazendo coisas naquele tempo que trouxesse o reino de Deus. Ele ainda era olhado como um inimigo. Então o povo da sinagoga, os liderados de Jairo, porque ele era o chefe, estavam comunando ali para pegar Jesus. Mas Jairo, ao perceber que a filha dele estava em perigo de morte, algo que ele não conseguia mais fazer, mais dar jeito, ele se esqueceu de todo o título, de todo o medo, de toda a consequência contra todo um sistema que poderia vir até ele. Porque ele, no mínimo, poderia perder o emprego. No mínimo, Jairo poderia perder o emprego. Mas ele foi até Jesus. Por quê? Jairo quis trazer Jesus para dentro de casa. Ele foi até Jesus e falou assim: Jesus, me ajuda, minha filha está doente, ela está doente para a morte. Eu quero que o Senhor vá lá em casa. Jairo viu Jesus pregando na igreja. Jairo viu Jesus falando na igreja. Mas Jairo não se contentou em ter Jesus apenas na igreja. Jairo quis levar Jesus para casa. Queridos, isso fala para nós o seguinte: todos nós aqui queremos avivamento, amém? Quem anseia por está com o coração queimando por um avivamento? Em todas as igrejas, que as nossas igrejas estejam cheias, que Diego esteja aqui tendo que fazer escala de músico nessa igreja, de tanto um de cada, as meninas da dança vão ter que fazer escala. Nós ansiamos por isso. Só que nós entendemos que tem que vir aqui para o culto e o avivamento é aqui. Avivamento é falar glória, é aplaudir, é sapatear. Isso não é avivamento. Na igreja não é avivamento. O avivamento começa na nossa casa. É na nossa casa que o avivamento começa. E aqui na igreja ele se manifesta. A mudança, o comportamento de levar Jesus para a nossa casa. Acontece o avivamento dentro do nosso lar. Com nossa transformação, com nossa mudança de comportamento, com o nosso exemplo de sermos filhos de Deus, cristãos verdadeiramente na prática, não apenas de fala. Jesus, ele nos deixou isso como exemplo. Ele não apenas falou, ele fez. E quando Jesus, voltando um pouquinho, falando lá sobre os milagres que ele começou a fazer, ele deu ordem para o mar e para o vento. Ali ele mostrou que ele tinha poder sobre a natureza. Quando ele expulsou os demônios, e eram uma legião de demônios, eram vários demônios, ele mostrou ali que ele tinha um poder, pleno poder sobre o reino espiritual. Quando ele entra e ele cura a vida da mulher do fluxo de sangue, ele demonstra o poder dele no corpo, no físico, sobre as doenças. E quando ele vai até a filha de Jairo e ele ressuscita ela, ele deixa bem claro para aquele povo quem ele é, e ele tem o poder sobre a morte. O nosso Deus, ele resolve todas as coisas. O nosso Deus, o nosso Jesus, ele é tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos estar nele.
Infelizmente, muitas vezes nós, enquanto estamos com alguma pendência, a gente procura, em primeiro lugar, o nosso melhor amigo, a pessoa que a gente mais ama, que a gente conversa muito. Mas, em primeiro lugar, que nós precisamos procurar é Jesus. Nós precisamos nos prostrar diante dele. Nós precisamos chamá-lo para dentro de casa, tê-lo dentro de casa, para que a gente bata um papo e a gente converse e a gente se resolva com Jesus. Porque se a gente precisa de um milagre na área física, ele está lá, ele tem poder para isso. Se é para ressuscitar morto, ele tem poder para isso. Se é sobre a natureza, ele tem poder para isso. Se é sobre o espiritual, ele tem poder para isso. Se é sobre toda e qualquer área emocional, ele tem poder para nos curar. A cura do Senhor está acessível. Existe um poder curador no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem o poder de curar. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Dores são dores emocionais. Enfermidades é aquilo que assola o nosso físico. Então, toda e qualquer necessidade que nós temos enquanto ser humano é saciada em Jesus. É só acessar. O Senhor Jesus está acessível. A minha oração tem sido: Senhor, que o nosso coração acesse o poder do Teu sangue. Sabe, assim, porque a gente tem o hábito de orar por um aniversariante. Ai, Senhor, abençoa. Senhor, gente, o Senhor já abençoa. O que está faltando não é o Senhor nos abençoar. O que está faltando sou eu acessar a bênção do Senhor. Faz sentido? Então, a minha oração tem sido: quando tem um aniversariante, oro para que o seu coração esteja voltado para o Senhor. Eu oro para que a sua mente, a sua vida esteja totalmente direcionada a Ele. Porque o Senhor está lá. O banquete do Senhor está ali. É de graça. É de graça. O que falta a nós, a mim e a você, principalmente quando o ciclo se fecha, se vira, o aniversário, né? Que a irmã lindona ali ficou mais experiente esses dias. O que falta a nós é aproveitar esse tempo de fechamento de ciclo e acessar o poder curador do sangue de Jesus. Então, a transformação tem que ser em nós. Eu estava falando com as meninas esses dias que a gente ora que o seu coração guarde o seu coração. Não é o Senhor que tem que guardar o meu coração. A palavra é o quê? De tudo que você deve guardar, é para você guardar. Não é para Jesus guardar o seu coração. Quem tem que guardar o nosso coração somos nós. Nós que temos que ter a atitude, a postura de pegar as minhas emoções, as minhas dores, as minhas mazelas diante do Senhor e falar assim: Senhor, guarda aí. Está todo estrupiado meu coração. Está todo arregaçado. Não está nem bom, mas é o que eu tenho. Toma conta disso aqui para mim. Atitude. Atitude. Assim como eu tenho que ter a atitude de fazer os meus exercícios com o meu personal. Porque eu não vou emagrecer se eu não fizer alguma coisa. Com Deus é a mesma coisa, o reino do Espírito é a mesma coisa. O Senhor Jesus, ele já garantiu a nossa salvação, mas existem coisas que nós temos que fazer. Nós temos que fazer. São atitudes que são nossas. Eu falei esses dias na igreja, o Senhor Deus deu a ordem do povo girar em torno da cidade de Jericó. Foi Deus quem derrubou as muralhas. Não foi o povo, mas ele mandou o povo ter uma ação, que foi o quê? Gritar. Uma ação até meio boba, né? Mas eu quero uma ação de vocês. Gritar. Então nós precisamos ter uma ação. Como disse o Senhor Jesus, ele explicava como o reino funcionava e ele mostrava como ele funcionava. Jairo, voltando para Jairo chegou até Jesus e pediu a ele para que fosse na casa dele para poder resolver o problema da filha dele, porque a filha dele estava doente e estava doente para a morte. A Bíblia não relata quanto tempo ela estava doente, mas ela estava doente para a morte. Acredito que o quadro tenha evoluído muito rápido. Tanto que quando Jairo chega até Jesus e Jesus não fala nada, Jesus só se dirige junto com ele a caminho da casa dele e com a multidão atrás. Jesus não abre a boca. Quer ver? Vou ler de novo para vocês.
E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que saia e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão. Não está dizendo aqui que Jesus falou nada, não, você não. Já ele chegou, pediu: vamos lá em casa, preciso muito que o Senhor faça isso. E aí Jesus seguiu ele e foram caminhando até esse lugar, em direção à casa de Jairo. Só que do meio do nada, assim, do nada, aparece uma mulher no meio do caminho do milagre de Jairo, a mulher de fluxo de sangue. Tinha uma multidão que estava apertando, e essa mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia e que já tinha gastado tudo que ela tinha tentando resolver isso. Essa mulher, ela estava debilitada fisicamente, porque tinha 12 anos de sangramento. Quem é da área da saúde aqui, eu vou falar por baixo, assim, uma anemia no mínimo, ela não tinha, né, não estava pele ressecada, cabelo caindo, porque ela estava doente. A gente sabe que quando a gente perde muito sangue, o nosso corpo não reage bem. Às vezes, quando acontece algum acidente, a gente precisa de transfusão de sangue, porque o sangue, faz parte do nosso funcionamento, do funcionamento do nosso corpo. E ela estava há 12 anos perdendo sangue. Então ela estava debilitada fisicamente, ela já não tinha mais dinheiro. Acredita-se que ela era uma mulher que tinha dinheiro, porque antigamente não era qualquer um que tinha acesso a médicos. E a Bíblia diz que ela perdeu tudo que ela tinha gastando com médicos. Então ela estava falida financeiramente. E ela ainda tinha mais uma debilidade. Ela, além de emocional, de financeira e de física, ela ainda tinha debilidade emocional. Há 12 anos, por causa da lei de Moisés, que quem tinha um fluxo de sangue tinha que ficar separado do povo. Então não se podia tocar numa mulher que tinha hemorragia, porque ela era tida como imunda. Quero fazer uma ressalva aqui, que essa lei foi instituída porque lá na época do povo do Egito, que o povo saiu do Egito, não era um povo, o povo de Israel não era um povo culto, ele era um povo escravo, era um povo que não tinha conhecimento nenhum, era completamente chucro, vamos dizer assim, era um povo que não tinha bons modos. Então, no tempo em que a mulher estava no seu ciclo menstrual, Deus colocou a ordem de ela ficar separada do arraial, para que os homens não tomassem elas, né, não quisessem ter relações com elas naquele tempo, porque era um tempo em que não havia higiene, não se tinha os aparatos que a gente tem hoje para a gente se cuidar durante esse período. E mesmo assim nós sabemos que mesmo com todas as coisas de hoje ainda é incômodo, né? Então você imagina no deserto, um sol quente, não tinha água para tomar banho, não tinha nada, imagina. Então essa foi uma lei que Deus colocou para proteger o corpo da mulher, tá bom? Por isso que existia essa lei de mandar as mulheres ficarem fora do arraial nesse tempo do ciclo menstrual. Então, ali, ela não era tocada por ninguém por causa dessa lei. Tinha 12 anos que essa mulher não tinha um abraço, não tinha um toque, não tinha... Tinha pai, com certeza, e mãe, né? Ela não era tocada por eles. Se ela tivesse marido, não era tocada pelo marido. Se ela tivesse filhos, ela não era tocada pelos filhos, porque não podia. Ela não podia nem frequentar a igreja. Ela não podia entrar dentro da igreja para assistir um culto. Então ela estava emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, financeiramente, totalmente debilitada. Quando essa mulher chega e ela toca em Jesus, e ela é automaticamente curada naquela hora pelo poder de Jesus, porque ela sabia de uma promessa que foi falada lá em Malaquias 4:2, se eu não estou enganada, que ao tocar na orla da veste daquele que viria salvar o mundo, o povo, você seria curado. Ela, sabendo dessa promessa, ela foi e acessou essa palavra, essa promessa de Deus para a vida dela. Ela foi curada. Eu quero só lembrar vocês o seguinte: Jesus estava indo para onde? Até essa mulher chegar, até a casa de Jairo. A
filha de Jairo, ela tinha 12 anos. Existe aqui uma analogia, uma alusão, uma conexão, que quando eu ouvi isso a primeira vez, isso impactou a minha vida. A mulher do fluxo de sangue estava há 12 anos sangrando, e a filha de Jairo que tinha 12 anos, estava morrendo. Significa que quando ela começou o mal dela, 12 anos atrás, uma criança nasceu para a vida. Quando essa hemorragia acometeu o corpo da mulher, no mesmo dia, naquele mesmo ano, estava nascendo um bebê que iria crescer, queria se desenvolver, queria ter uma vida longa. A Bíblia, ela não fala nada por coincidência. Jesus, ele não existe coincidência com Jesus. Nós estamos falando aqui de 2 gerações, uma mulher e uma menina. Existe uma palavra, um decreto de Deus nesse tempo, nessa passagem, nessa junção, de que Deus, antes de curar a nova geração, precisa curar a antiga geração. Essa palavra me impactou muito, 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 muito. Existem pessoas, hoje existe um conflito de gerações, né? A gente, quando pega um menino mais novo, que tudo pra eles que a gente fala nada a ver, tudo a gente não sabe de nada, a gente está ultrapassado. E a gente também olha para essa nova geração como sempre que não quer nada com Deus, assim. Esses meninos querem nada com Deus. Nossa, meu tempo não era assim, meu tempo era assado. Existe um conflito de gerações no nosso cotidiano. E o Senhor, Ele está nos chamando a atenção para isso. Nessa passagem, nessa conexão que Ele faz sobre as 2 gerações. Existia aqui uma mulher que há 12 anos estava sangrando. E Jesus, antes de curar a nova geração, de ir lá e tocar, porque até então ela estava doente. Ela estava doente. A nova geração estava doente, mas a geração antiga estava sangrando. O Senhor está nos chamando com isso para gente, nós que somos a geração antiga, a geração mais velha, as mulheres, vou falar mais para as mulheres, que tem mais mulheres aqui, mas é para os homens também. As mulheres sábias, as mulheres idôneas que devem instruir as mais novas. Não é assim que a Bíblia diz? Essa geração está sangrando. Essa geração está sangrando. E enquanto essa geração está sangrando, a nova geração está como? Doente. Isso me impactou. Isso me fez ficar desesperada. Porque eu disse, Senhor, eu não quero mais sangrar. Eu não quero mais sangrar. Eu estou impedindo a nova geração de ter uma vida. Eu estou atrapalhando com as minhas dores, as minhas mazelas, o meu sangramento. Eu estou atrapalhando a nova geração de ter uma intimidade, um contato com o Senhor, que eles deveriam ter e têm direito de ter, mas eu, que sou a mais velha, que deveria estar derramando vida, estou derramando sangramento com as minhas emoções, porque eu sou a mais velha, eu sei o que eu estou fazendo, com a falta de entendimento, com a falta de olhar, um olhar com empatia, com se colocar no lugar do outro, como eu sou a dona da razão, eu sou a mais velha, que todo mundo tem que me respeitar, e outras coisas. O que Jesus está falando hoje pra gente é que Ele quer curar a geração antiga do sangramento. Ele quer trazer cura. Tem uma mãe de adolescente veio até mim e me pediu ajuda para ajudá-la com a adolescente, a filha dela adolescente. E aí eu falei, tá. E aí eu estava no Instagram, tem uma moça que eu sigo, que ela é líder de adolescentes, aí ela falando que uma mãe procurou ela para pedir ajuda com a filha dela.
Aí a mãe achou que ela já ia começar com a reunião com a filha. Ela falou, não, primeiro você quer ajuda com a sua filha? Quer que sua filha mude? Primeiro vamos nós duas agora fazer devocional, vamos mudar o comportamento da mãe. O comportamento da mãe precisa ser mudado para que o da filha seja mudada. Entendeu? 2 gerações. Quando a mãe é pirracenta, quando a mãe só faz o que ela quer, quando a mãe é bicuda, tudo que a mãe... Porque a gente, olha só, a gente repara nos pequenos. Se um menino pequeno fizer uma pirraça, o que a gente, um menino pirracento, mal criado, não é assim que a gente pensa. A gente pensa logo no menino pirracento e mal criado. Mas quando a gente recebe uma notícia que a gente não gosta, como é que a gente faz com a porta? Os adultos. Quando alguém fecha no trânsito, como é que a gente reage? Meu Deus, eu comecei a dirigir agora, eu já brigo com todo mundo no trânsito. Como que a gente reage quando alguém fecha no trânsito? Quer dizer, os adultos podem fazer pirraça, as crianças não. Os adultos podem fazer deboche, as crianças não. A gente tem paciência com as nossas mazelas, mas com a da outra geração... Então, para curarmos a doença da próxima geração, precisa curar o sangramento da geração antiga. Como que isso vai acontecer? Tocando na orla do Senhor Jesus. A promessa de Jesus, a palavra dele, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, ela atinge juntas e medulas, ela vai no profundo, mas nós temos que tocar. E quando a gente fica vindo à igreja, cantando, levantando a mão, aplaudindo, sentando, levantando, não vai haver mudança. Vai haver transformação quando começarmos a agir. E a próxima geração, uma geração de adolescentes, de jovens curados e sarados no Senhor, se levantará na igreja de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor Jesus hoje está te chamando, me chamando, a responsabilidade de sarar o nosso sangramento. Para de sangrar. Para de sangrar. Mas Débora, você não sabe. Para de sangrar. Mas Débora, eu fui abusada. Para de sangrar. Mas Débora, eu fui abandonada. Para de sangrar. Ele é suficientemente capaz de suprir todas as nossas necessidades. Todas. Depois que Jesus curou essa mulher, e ele curou ela com a seguinte palavra. Lembra que eu disse que ela não tinha toque de pai e de mãe? A primeira coisa que ele disse para ela foi: filha. Curou as emoções dela. A sua fé te salvou. Curou a alma dela, o Espírito deu a ela a salvação. E curou o corpo dela. Porque o nosso Deus, ele é completo. Ele é completo. Nunca que Deus te prometer algo, ele vai te entregar só aquele algo. Ele faz uma transformação no ambiente. E ele te dá infinitamente mais do que você pediu e do que você pensou. É assim ou não? Infinitamente mais. Ele não te dá só um carro. Ele te dá um carro, mas as condições, a forma com que ele deu o carro, a forma com que ele abençoou você, como ele usou pessoas, ele traz cura para as suas emoções. Ele não só pega a chave do carro e fala assim: toma. Ele cura a nossa alma. Ele trabalha no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. O Senhor é tremendo, é maravilhoso. E eu quero convidar você a abrir a sua boca e glorificar esse Deus. Dê um brado de júbilo, de alegria, de glória a Deus. Mais lindo e mais forte que você consegue dar para o Senhor. Aleluia. Tu és o Senhor Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele curou essa mulher.
E aí eu fico imaginando assim, a postura de Jairo. Porque ele foi até Jesus primeiro que ela, para resolver um problema dele em casa, um problema que ele não dava conta. E aí a mulher entrou, porque não durou 10 segundos isso, né, gente? Foi um tempo. E a filha dele estava em casa doente para a morte. Mas aí, daqui a pouco, alguém chega na casa dele e fala assim: deixa pra lá. Ei, não mexe com Jesus mais não. Pode deixar pra lá. Sua filha já morreu. Deixa pra lá. E aí é a hora que Jesus abre a boca e fala. No versículo 36. Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. Para qualquer um de nós aqui teríamos desistido, já morreu mesmo. Mostra mais uma vez o poder do Senhor Jesus, que mesmo que alguma situação pareça para nós que Moisés morreu, aí tem aquele louvor Joquebede: Moisés não vai morrer. Moisés não vai morrer. Por mais que para a gente pareça que não tem mais jeito, mas Jesus disse: não tema, crê somente. Não tema, crê somente. Creia que nada existia e quando eu disse assim, haja, aconteceu. Creia, só creia. Eu sou o Deus que dá a vida e que tira a vida. Eu sou o Deus que pega um homem do nada e coloca entre príncipes. Eu sou o Deus que te libertou, te tirou do lamaçal do pecado, te deu o direito de ser feito filho de Deus e co-participante da minha glória. Esse sou eu sou o que eu sou. Quando Moisés questionou a Deus, Deus deu a ordem a ele para ir lá libertar o povo. Ele disse: como que eu vou chegar diante do povo e vou dizer o quê? Quem foi que me mandou? Ele disse: diga que o eu sou te enviou. O que é o eu sou? Eu sou coluna de fogo na noite. Eu sou nuvem durante o dia. Eu sou roupa que não rasga. Eu sou chinelo que não estraga. Eu sou a água da rocha. Eu sou o maná. Eu sou. Querido, se a gente abrir a nossa mente para isso, a nossa vida com Deus e a nossa caminhada com Deus é facilitada em 60%, 70% por aí, se não for mais. Porque se a gente entende que tudo o que nós precisamos está nele, nós vamos acessar ele, e aí o resto ele vai fazer. Quando nós estamos diante do Senhor e ele já deu uma palavra, e a palavra e a circunstância não acontece, não é favorável, não é um problema seu, é um problema de Deus, e ele é especialista em problemas, em resolver problemas. Amém. Assim que Jesus falou isso para Jairo, eles caminharam para a casa de Jairo. Chegando lá, já tinha carpideiras chorando, porque é um hábito, um costume do povo de Israel naquela época. Não sei se hoje ainda fazem isso, acredito que não, mas eles contratavam pessoas para ficar chorando quando alguém morria, para viver aquele tempo de luto. Eram pessoas contratadas para isso. Então tinha lá alguém tocando, um monte de gente chorando em volume alto. E chega Jesus na casa de Jairo. Quando ele chega lá e ele vê aquilo, Jesus vira e fala assim: ela não morreu, ela está dormindo. No momento que Jesus fala que ela está dormindo, as pessoas começam a rir. Eles estavam ali para quê? Para chorar. As mesmas pessoas que estavam ali para chorar começaram a rir. E aí o que Jesus fez? Pegou todo mundo, sai fora daqui todo mundo, bota todo mundo para fora. Sabe por quê? Porque
dentro de um ambiente em que Jesus vai trabalhar e vai fazer um milagre, não pode ter gente com dupla personalidade. Ora estou de um jeito, ora estou de outro. Tem que ter gente firme, crendo naquilo que Ele vai fazer, crendo na palavra dEle. Botou para fora, porque o que eu vou fazer? Aqui lá estava Pedro, vê? Para eu não falar o nome errado. Não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. E os pais também. Porque ali eram pessoas que estavam, os 3 discípulos dele, sabiam quem ele era, estavam ali apreensivos na expectativa do que ele iria fazer. E tinha 2 pessoas que o que elas mais queriam naquele momento era que a menina fosse ressuscitada. Não tinha gente com chocarrice, com falação contrária. Ele não opera nesse tipo de ambiente. E chegou Jesus até a menina e disse: levanta daí. Ressuscitou a menina e ela voltou a viver. E depois que ele ressuscitou a menina, ele disse para o quê? Dá ela de comer. Quem foi que deu ela de comer? A geração antiga, os pais. Aleluia. Lembra que falei da conexão das 2 gerações? Quem deu a nova geração ressuscitada o que comer foi a geração antiga. Queridos, é isso que eu tenho que dizer para nós. O Senhor está nos chamando a sermos curados, sarados, para que a nova geração se desperte, seja ressuscitado e seja alimentado por nós. Nós queremos uma igreja cheia, nós queremos jovens, nós queremos aqui crianças, mas nós temos que estar prontos, sem sangramentos, para cuidar, alimentar e dar comida com sustância para essa nova geração que vai chegar. Nós queremos mudar a realidade desse